Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui com a Isa, dando continuidade na nossa semana, na nossa maratona Detox, onde eu vou abordar vários temas relevantes sobre detox, o que é legal fazer, o que não é legal, o que dá resultado, enfim, vocês vão poder entender detalhadamente como esse processo acontece, e eu vou dar muitas dicas de como eu conduzo um detox, né, junto aos meus clientes, alunos, né? Então, a ideia hoje é abordar um tema que eu vejo que é muito relevante para muita gente. Eu vejo que tem muitas mulheres se expondo a programas de detox, mas chega no final desse processo, muitas pessoas, dessas mulheres acabam não conseguindo manter o peso conquistado. Esse é um problema. Eu acho que independente, né, do programa de detox que você está seguindo, ou de emagrecimento, ou de dieta, essa é a grande dificuldade das pessoas. E eu quero trazer para vocês hoje por que isso realmente acontece, por que as pessoas não conseguem manter o peso depois de passar por um processo de detox e emagrecimento. Bom, para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Isa, sou nutricionista e eu vou falar então para vocês sobre esse tema muito interessante, né? E fazer vocês entenderem qual é a melhor estratégia. No final, eu vou mostrar, eu vou passar um passo a passo para vocês entenderem como é importante entender etapas antes de entrar num detox para identificar aonde está o problema e o que fazer para evitar que esse problema de reganho de peso aconteça. Então, até o final, eu vou passar para vocês um passo a passo de como fazer isso de uma forma inteligente e saudável. Combinado? Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Isa, sou nutricionista e vamos lá. Então, por que tem tanta gente, né, buscando alternativas cada vez mais milagrosas, né, para emagrecer? Porque eu vejo que vem acontecendo, né, um movimento até a nível de pessoas me procurando para ajudar no processo de emagrecimento. Eu vejo que tem cada vez mais ofertas de produtos que oferecem um emagrecimento rápido, né? E tá todo mundo querendo realmente perder esses quilinhos que ganhou nos últimos meses, né? De uma forma mais rápida. E a gente tem que entender o que está por trás disso, né? Na verdade, por que muitas pessoas até conseguem chegar, né, nessa melhora de composição corporal, chega a perder um peso, sim, mas acontece um reganho de peso de uma forma até muitas vezes descontrolada, porque existe aquele efeito, né, de sair voraz de um programa desses e acaba acontecendo aquele efeito tão indesejado que é o efeito sanfona, de ganho de peso, ganha peso e perde peso, e isso é muito, muito prejudicial para a saúde. Então, ao longo da nossa conversa de hoje, eu elaborei um cronograma de dicas que eu vou passar para vocês de como a gente conseguir, de como a gente fazer todo esse processo de uma forma saudável e sustentável. Vamos entender primeiro por que muitas pessoas, quando elas entram nesses programas de emagrecimento e detox, né, milagrosos, por que elas não conseguem sustentar essa perda de peso? Porque a perda de peso até acontece, né? Existe uma perda de peso, sim. Né? As pessoas, elas entram nesses programas e são programas extremamente restritivos, né? Eu já tive acesso a alguns deles e realmente existe uma orientação de que, no primeiro momento, deve-se fazer restrições calóricas, sim, e também acaba acontecendo restrições energéticas, nutricionais, inclusive, né? Então, de nutrientes. A gente acaba tendo uma alimentação pobre, nutricionalmente falando, né? Então, vamos lá. A pessoa que resolve entrar num programa de emagrecimento, de detox, e se depara com
uma proposta restritiva, o que está acontecendo? Primeiro que ela chega nesse programa já num estado inflamatório importante, né, porque ela já está com sobrepeso, isso já é um indicativo de que está com um processo inflamatório, provavelmente ela já está tendo sintomas de dores, inchaços, o intestino, né, não está tão legal. Então, são vários sintomas indicando de que ela já está num processo de toxicidade alto. Então, ela já vem desequilibrada para um programa. Ela já começa um programa com falta nutricional importante, né? Beleza. Aí ela entra num programa que é mais restritivo ainda. E aí, o que o corpo entende com isso? Ele entende o seguinte: eu preciso manter o corpo funcionando, e a gente tem, sim, né, órgãos importantes que não vão parar nunca, o cérebro, por exemplo, né, o coração, por exemplo. Então, o nosso corpo dá um jeito de pegar o que está entrando e direcionar para os principais órgãos, para a gente não ter perdas e também não parar de funcionar. Então, a gente acaba pegando, né, os estoques, as reservas que a gente acumulou durante esse processo, né, de ganho de peso, e começa a queimar isso, né? No primeiro momento, a gente mantém o nosso ritmo de queima, né? No primeiro momento, tudo bem, né? O corpo, ele entende que vamos manter funcionando, mas quando ele percebe, depois de alguns dias, isso é muito sensível, vocês podem até perceber se não é isso que acontece no processo de emagrecimento, que existe uma curva, na primeira semana, segunda semana, a gente emagrece bem rápido, depois a gente estaciona. Então, é exatamente esse o efeito. Além de a gente estacionar, porque a gente diminui o ritmo do nosso metabolismo, é natural, o corpo ele entende, já que ele está entrando pouco, eu vou queimar pouco, né? E aí e qual é a estratégia que acontece nesse momento? A pessoa fica desesperada, querendo emagrecer mais e começa a restringir mais e mais a alimentação. Então, e aí a consequência disso, de passar vários, né, às vezes mais de uma semana, duas, um mês, né, numa alimentação restritiva, a gente começa a ter alterações, né, de humor, alterações de sono, a gente começa, é bem comum começar a ter unhas quebradiças, pele ressecada, cabelo fica frágil, né? Começa por quê? São sinais de que está faltando nutriente, né? E a gente está expondo o nosso corpo a situações de estresse. A gente entende, né, que na verdade, passando por vamos supor, um mês, né, com uma alimentação dessas, saindo desse processo, a pessoa não aguenta sustentar. E é isso que vem acontecendo, né? As pessoas entram em programas com essa perspectiva de que vão realmente recuperar o peso anterior, né, perder o peso que acumulou durante esses meses, mas tem um custo, né, e o custo é bem alto, porque a gente acaba pondo a nossa saúde em jogo, né, porque passar por efeito sanfona não é saudável, expor o corpo a situações de estresse também não é saudável, então a gente precisa, sim, entender como fazer isso de uma forma correta e de uma forma que sustente, que a gente consiga, na verdade, mudar, né, mudar hábitos, né, e que essas mudanças sejam gostosas e que a gente consiga sustentar tudo isso depois que passar por esse processo, né, de detoxificação. Então, é muito importante vocês entenderem isso, que essas estratégias que muita gente tem passado, elas, na verdade, elas prejudicam mais o corpo do que se você realmente, se você não fizer direito, né? Então, às vezes, vale a pena entender como isso funciona e fazer de uma forma adequada e correta. Então, gente, aí, quando a gente entra nesse ciclo, né, e aí assim, eu entrei deficiente nutricionalmente, porque eu já cheguei inflamada num programa desses, eu exponho meu corpo a mais restrições, e aí eu saio desse processo voraz, querendo comer qualquer coisa que está na frente, e aí tenho esse reganho de peso. E aí, na verdade, acaba inflamando mais o corpo, né? Então, é um ciclo vicioso muito, muito prejudicial para a saúde. Então, gente, eu vim aqui, então, eu estou me propondo agora a explicar para vocês, porque é muito importante, quando a gente entende como esse processo de detoxificação acontece no nosso corpo, a gente vai entender como a alimentação é importante e como ela tem uma ligação direta com esse processo de desinflamar o corpo, de desinchar e de ajudar nesse processo de
desse processo de emagrecimento, né, de uma forma mais sustentável. Bom, vamos lá. Então, eu vou passar para vocês alguns pontos que eu vejo como uma forma que eu conduzo muita gente nesse processo, e são pontos importantes, talvez até para vocês pegarem, anotarem eles e praticarem isso, entender como fazer isso na prática também. Então, vamos lá. Primeiro ponto, entendendo que o padrão, esses programas, eles não são equilibrados e eles não vão te ajudar a sustentar o resultado que você está buscando, a gente vai, então, partir do princípio do ponto zero, ok, eu preciso primeiro identificar quais são as minhas práticas alimentares e quais são os alimentos que estão me trazendo desequilíbrios. Por que eu cheguei nesse ponto de procurar uma ajuda, procurar um programa, procurar uma orientação? Porque eu cheguei num ponto que meu corpo está dando sinais e sintomas, certo? Então, eu preciso entender quais são os pontos, os alimentos, ou qual é a minha prática, o meu hábito que está me fazendo, está me tornando, me deixando nessa condição. Então, eu gosto de uma ferramenta que na verdade, eu faço junto, inclusive, com os meus clientes, que é fazer um recordatório, né? Pode ser muito básico, mas é muito eficiente. Então, pegar um caderno, anotar basicamente o que você consome por 3 dias, pelo menos. Então, café da manhã, tal horário, eu consumo esse alimento, ou não consumo nada no café da manhã, já vou direto para o almoço, e identificar. Então, eu sempre gosto de pegar 2 dias durante a semana e um dia no final de semana. Aí a gente consegue ter uma visão do que está acontecendo, porque é muito comum as pessoas me falarem assim, eu não sei o que aconteceu, não sei porque eu ganhei peso, não sei porque eu estou com esse desconforto, não sei. E a gente começa a falar, né, e a gente, na verdade, olha para isso, para e olha para isso, e a gente percebe, né, onde estão os pontos cegos, ou aquela situação que tira a gente do equilíbrio. Então, eu quase não como doce, por exemplo, mas todo dia tem doce depois do almoço e depois da janta. Eu quase não como fritura, mas vai lá, todo dia tem uma friturinha no prato, né? Então, são pequenos pontos ali importantes, né, que a gente acaba deixando passar e a gente não se dá conta. Né, isso é super importante. Eu quase não como alimentos industrializados, mas quando vai ver, tem congelado quase todos os dias nas refeições, né? Então, a gente tem que olhar para isso e entender que entender onde estão as falhas, ok? Bom, entendendo isso, eu já sei agora qual é o meu problema. O problema é porque eu como industrializado várias vezes durante a semana, porque eu tenho doce todos os dias, porque eu tomo bebidas açucaradas, porque eu tomo refrigerante também quase todos os dias. Então, são pontos que são elementos, são alimentos que a gente tem que olhar para eles, porque eles não vão fazer parte desse processo de detox. Isso é básico. Então, basicamente, entendendo isso, a gente vai retirar. No primeiro momento, a gente vai retirar alimentos que estão te inflamando. E quais são eles que vão ser proibidos nesse primeiro momento, porque a gente está entrando no processo de detox, então a gente vai eliminar alguns alimentos que não vão poder fazer parte. Então, basicamente, os industrializados, de modo geral, que aí são os ultraprocessados, congelados. Eu falei um pouco deles, né, dos alimentos que a gente retira. Então, a gente tem alimentos que são ricos em corantes artificiais, em substâncias químicas que me intoxicam, então a gente pode se intoxicar exogenamente. Se eu não tenho meu corpo equilibrado, eu me intoxico endogenamente também. Então, tudo isso, todas essas mudanças, né, vão ajudar o meu corpo a voltar a ter equilíbrio, e eu vou parar de eu mesmo me intoxicar. Né? Então, a gente tem que, nesse primeiro momento, retirar o que está me inflamando, então, industrializados, ultraprocessados, as bebidas açucaradas, né, tirar sucos, enfim, sucos de caixinha, bebidas de caixinha, refrigerantes, né, chás industrializados que tem muito açúcar, tirar os alimentos, então, né, sorvete, biscoito, bolacha, enfim, tudo isso também não faz parte, porque a gente tira farinha também, tira açúcar e tira gordura e bebida alcoólica. Nesse primeiro momento, também a gente tira. Né, porque tudo isso acaba desequilibrando o meu corpo. E aí, ok, entendendo isso, o que eu coloco no lugar? Eu coloco exatamente o que está faltando.
E o que está faltando? Está faltando nutriente. Porque no próximo passo, no próximo ponto, eu vou explicar para vocês, né, como o nosso organismo, ele demanda, ele precisa de uma quantidade enorme de nutrientes para a gente detoxificar, para a gente eliminar todas essas nossas toxinas, né? Então, eu paro de colocar essas toxinas para dentro e eu coloco um monte de nutriente que vai me ajudar a detoxificar. Então, basicamente, eu vou dar um banho de vitaminas e minerais para o meu corpo, para ele poder fazer se reequilibrar de uma forma natural e saudável, né? E basicamente, 70% mais ou menos do nosso detox, da nossa detoxificação acontece a nível hepático, né? Acontece a nível de fígado, mais ou menos 20% intestino, e as nossas células, de modo geral, estão sempre fazendo esse processo também. Então, a gente se expõe a essas substâncias xenobióticas, que a gente chama de, né, xenobióticas, são toxinas, essas toxinas entram, eu produzo toxinas, elas estão sempre associadas a moléculas de gordura. E para a gente transformar essas moléculas de gordura, né, grudadas com essas toxinas, a gente tem que transformar elas em moléculas que elas sejam hidrossolúveis, solúveis em água, para a gente poder eliminar via fezes, urina, suor. Então, a gente tem que transformar essas moléculas junto com essas toxinas para que a gente consiga eliminar. E essa transformação acontece basicamente a nível hepático. E o nosso fígado, para ele fazer todo esse processo de transformação, ele precisa de uma quantidade enorme de vitaminas e minerais. E aonde estão essas vitaminas e minerais? Estão basicamente nas plantas, né? Estão basicamente em vegetais e frutas. E olha que interessante, claro que não só vitaminas e minerais, mas fitoquímicos. Os fitoquímicos, eles têm funções extremamente importantes no processo de detox. E quando eu falo de fitoquímico, eu estou falando de substâncias, de princípios ativos presentes nas plantas, né? Então, a gente precisa, sim, comer planta. E aí, quando você olha para o seu padrão alimentar, você consegue perceber que, sim, está faltando plantas, né? E a gente precisa, sim, achar esse equilíbrio de novo. Então, entendendo isso, né? Que, sim, eu preciso colocar nutriente para dentro, para o meu fígado, para o meu intestino se reequilibrar, eu entro num processo de detox eficiente, né? E não é restringindo isso, é nutrindo o corpo, nutrindo as células, que a gente consegue fazer um detox eficiente. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, isso é muito importante, né? O próximo passo, na verdade, que eu queria comentar com vocês, assim, o corpo ele vai dando sintomas, né, de que a gente está assim, tá no limite, ele não tá dando conta, porque tá entrando tanta toxina que tá saindo tão pouca, porque você não tá metabolizando e não tá eliminando, que ele dá sinais, assim, muito clássicos, né, que eu acho que é importante vocês saberem, porque a gente se acostuma com alguns deles, a gente se acostuma, né, então essas sensibilidades, né, principalmente de pele, ela é muito comum, né, como um sintoma de que alguma coisa não está equilibrada, está entrando muita toxina e está saindo pouca. Um outro sintoma muito clássico é dores, né? A gente está falando de inflamação, o corpo está cheio de toxina, o corpo está inflamado, e quando a gente está inflamado, a gente sente dor, principalmente as dores articulares, né? Dores de joelho, acordei com o ombro, os punhos, enfim, joelho, né? As articulações, elas ficam sensíveis, né? E o inchaço, então, acordar de manhã com o olho inchado e os dedos inchados é um sinal de alta toxicidade. A gente não tá metabolizando direito e a gente está acumulando muita toxina. E eu estou falando isso porque são sintomas muito presentes. Talvez você já tenha percebido e identificado que você sim, né? Talvez esteja sim precisando olhar para isso, porque a gente se acostuma, a gente, né, acorda todo dia com o olho inchado, mas é normal? Não, não é normal, né? Mas por que está acontecendo isso? A gente vai se acostumando. Nunca tive dor no joelho, mas agora estou tendo. É normal? Não é, mas a gente vai, vou levando, né? Então, é importante a gente olhar para isso, né? E tem um sintoma muito clássico, que é muito interessante,
e também caracteriza a falta de nutriente, que é a falta de energia, né? E muitas vezes, gente, eu vou falar para vocês, né, como experiência mesmo prática, as pessoas, elas virem, inclusive, né, alegando assim, eu tô meio depressiva, né, tô meio desanimada da vida e tal. E quando a gente reorganiza toda essa alimentação, né, e nutre as células e dá nutriente para o organismo, a pessoa, ela pode até sair de uma condição pré-depressão, né, porque é muito interessante, porque a falta de nutriente pode sim gerar uma falta de energia crônica, e as pessoas podem interpretar isso como um problema não alimentar, porque dificilmente se olha para isso, se olha para as deficiências nutricionais, mas a gente consegue corrigir muita coisa melhorando a nossa alimentação, né? Então, é legal isso, quando a gente entende e consegue mudar uma condição, né, que quase, né, sei lá, se a pessoa não olhar para isso, ela pode procurar sei lá, alguém da área da saúde, né, e começar a tomar remédios controlados, enfim, achando que o problema, né, ele é mais psiquiátrico do que nutricional. Não que não aconteça, né, claro, né, a gente sabe que existem situações que sim, entra aí um tratamento psiquiátrico, mas a gente tem que corrigir nutricionalmente também. A gente tem melhoras incríveis e resultados incríveis quando a gente detoxifica o nosso corpo, e inclusive a gente melhora a nossa clareza, a nossa mente fica mais clara, nosso poder de atenção, de ter mais atenção nas atividades, né, dá uma energia, assim, de viver de novo. É bem, bem interessante quando a gente chega nesse nível, porque eu vou falar para vocês, é um caminho meio sem volta, quando a gente resgata a nossa condição, né, natural, e a gente fala, eu não quero mais isso para mim, e aí que acontece a mudança de chave, né, porque daí eu não quero mais voltar para aquele padrão anterior, que é cheio de substâncias que vão me intoxicando e me desequilibrando, né? Muito bem, entendendo tudo isso, identificando o que está te fazendo mal, entendendo por como a alimentação pode sim contribuir para esse processo de detoxificação de uma forma muito direta, e sabendo, né, realmente eu preciso fazer porque meu corpo está dando sintomas importantes, eu vou me propor a fazer um detox. Como que eu vou começar um detox? Bom, já parte do princípio da palavra, que é detoxificar, então, para eu tirar toxinas, né, o primeiro ponto é a gente retirar tudo isso que tá causando esse grau de toxicidade aumentado, e legal, eu tiro, mas o que eu coloco no lugar, né, eu vou tirar, inclusive, tem um alimento que eu não falei aqui, mas que eu comentei ontem, e é extremamente importante, eu vou abordar, vou falar, vou ter um encontro que eu vou falar só sobre proteína animal. É muito importante a gente também retirar a proteína animal. A proteína animal, ela tem um grau de toxicidade muito alto, exatamente porque o animal, ele é exposto a toxinas a vida dele toda, né, desde consumo de grãos, que foram cultivados com muito agrotóxicos, né, então os agrotóxicos também são lipossolúveis, e assim como eles são lipossolúveis na gente, também fica no gado, né, na gordura da carne. Então, o gado, ele vai acumulando, é uma substância xenobiótica bioacumulativa, então acumula a vida toda dele, e aí a pessoa resolve comer a carne, e esse animal também é exposto a antibióticos, né, também é exposto a, enfim, várias substâncias, né, químicas que vão ficando, sim, né, presentes aí nesse alimento, e a pessoa come a vida toda, muita carne, né, cada vez mais come carne, e aí isso é um grau de toxicidade alta, sem falar que a carne, ela tem a capacidade, a proteína de origem animal, de um modo geral, carne, leite, ovos, né, tem uma capacidade de acidificar o meu corpo. Então, é muito comum, gente, quem chega e fala para mim, eu tenho uma acidificação, eu tenho refluxo, eu tô com uma gastrite que eu não consigo controlar, tenho que tomar sempre omeprazol, e minha digestão está muito ruim, e a gente retira a proteína animal,
por um período, a pessoa volta a ter uma digestão equilibrada, né? Porque a carne, a proteína animal, ela é rica em fósforo e isso acidifica o meu corpo. E quando eu tenho um corpo muito acidificado, eu desequilibro muita coisa, inclusive o estômago fica mais ácido, eu desequilibro o meu intestino, porque eu altero o pH do meu corpo, e quando eu altero o pH do meu corpo, eu altero o microbiota, eu altero a condição equilibrada para eu ter minhas bactérias boas ali funcionando, trabalhando, né? Então, se eu altero o pH, muitas delas param de serem ativas, né? Enfim, e aí a gente tem que criar um ambiente mais alcalino, a gente tem que alcalinizar tudo isso para a gente voltar a ter esse equilíbrio. Então, a proteína animal, sim, ela tem que sair, né? É muito importante sair nesse processo de detox para eu ajudar o meu corpo a se reequilibrar. E aí, a minha ideia é que, na verdade, não é só vegetarianos que têm que fazer isso. Na verdade, eu vejo isso como todo mundo deveria fazer isso, né? Passar por um processo de detoxificação, né? mais tirando esses alimentos, porque quando a gente volta para um padrão mais equilibrado, que é o grande desafio, né? É sair de um detox e voltar para uma vida mais rotineira, reintroduzindo alguns alimentos que vai fazer parte, sim, da nossa vida. Vamos poder voltar a consumir pontualmente alguma sobremesa, porque eu gosto sei lá, de algum pudim de leite condensado, né, que junta proteína animal, do leite e açúcar, né? Então é extremamente inflamatório, mas eu posso consumir de novo isso? Sim, claro que sim. Mas se você está num pico, né, da inflamação e do desequilíbrio, tem que tirar. A gente tem que tirar nesse momento, tem que tratar a célula, a gente tem que restaurar, né? Eu brinco muito, eu falo muito do programa dos 3 R's. Então, a gente retira, a gente restaura e a gente reorganiza. E a gente, então, retira tudo isso que eu falei, a gente restaura, colocando nutrientes para dentro, vitaminas, minerais, plantas, porque elas são ricas em fitoquímicos também, e a gente reorganiza, porque depois que eu melhorei muita coisa, depois que eu dei uma zerada no meu corpo, minhas células estão felizes de novo, nutridas, tudo equilibrado, meu intestino reloginho, estou digerindo bem, eu reintroduzo, inclusive, para quem gosta e quer, a proteína animal, sim, né? Mas aí vai ser muito mais inteligente, porque vai perceber que fica muito bem sem a proteína animal e vai poder perceber que pontualmente ok consumir, mas não precisa consumir 3 vezes por dia, como é o padrão hoje da maioria das pessoas. Então, é esse o ponto. A gente tem que chegar e entender o que me faz muito mal e o que me faz muito bem, e chegar nesse meio do caminho. E a chave para chegar nesse meio do caminho é você passar por essa experiência. Você precisa entender o que te faz muito mal e o que te faz muito bem. Tira o que te faz mal. Chega numa condição muito legal, muito equilibrada, e aí a gente entra no meio do caminho e a gente sustenta isso. Porque eu vou entender o que vai fazer parte da minha vida, o que não vai fazer mais parte da minha vida. E tudo isso, gente, eu queria que vocês entendessem que, na verdade, não é passando fome, não é passando por restrições alimentares, pelo contrário, é comendo-se muito, mas comendo-se muita planta. Esse é um ponto, né, que muita gente tem que aprender a comer planta, porque não é comer alface, né, pelo contrário, é comer o universo todo. A gente tem muitas plantas comestíveis por aí, e a gente, na verdade, mesmo as básicas que a gente tem acesso nos mercados, né, muita gente não consome nada, né, do que a gente tem, sem falar no outro universo de plantas, né, por exemplo, as plantas alimentícias não convencionais e outras plantas que a gente não tem, né, não são comerciáveis, não são comercializadas, na verdade. Tem muita gente que não come nem o básico, né? E aprender a comer, aprender a preparar esses alimentos, né? Tornando tudo muito saboroso. E aí come-se muito. E assim, não estou falando restritivo, né? Porque as pessoas falam, quantas calorias? Eu não estou preocupada em caloria, eu estou preocupada em nutriente. Quando eu como muita planta, naturalmente, a minha densidade energética ela é menor. E aí, quando a gente está nesse equilíbrio, do corpo estar equilibrado, das células estarem equilibradas, a gente não tem
vontade de comer coisas absurdas, né? Que normalmente as pessoas acabam passando por esse processo de reganho de peso porque elas ficam vorazes, elas entram desequilibradas e saem desequilibradas, né? Então, isso é muito complicado. A gente tem que, sim, achar esse meio do caminho e ter o controle da nossa vida. E aí, claro, né, eu gosto de algumas ferramentas, né, porque não é todo mundo que... Tem gente que precisa perder mais do que 2, 3 quilos, né, às vezes um detox, ele ajuda a organizar bastante coisa no corpo, a pessoa emagrece 3 quilos, 5 quilos, né, em pouco tempo até, mesmo comendo bem, mesmo fazendo todo esse processo que eu falei para vocês, de tirar os alimentos, colocar mais alimentos à base de plantas e tudo mais, mas muitas pessoas precisam potencializar essa perda de peso, e aí eu gosto de trabalhar com duas estratégias bem legais, onde muitas de vocês já devem ter ouvido falar, jejum intermitente, claro, né? E aí, gente, eu vou fazer um parênteses, porque eu vejo o grande erro das pessoas de fazerem jejum intermitente. As pessoas entram em jejuns de 16 horas, 20 horas, enfim, qualquer coisa assim, mas elas entram já desnutridas, sem nutriente. Então, o que acontece quando eu estou sem nutriente no meu corpo? Eu me inflamo mais, né? Então, o corpo é um estresse, eu estou estressando minhas células mais ainda. E o benefício de um jejum inteligente é longevidade, a gente proteger as nossas células, né? E aí a gente entra em situações, às vezes, até mais, arriscando mais a nossa saúde se a gente não fizer isso direito. Então, se eu estou nutrida, minha célula está rica em nutrientes, eu faço um jejum e bastam 13 horas, né? Não precisa ser jejum de 200 horas, mas 13 horas de jejum, porque é fácil de fazer. É fácil porque dentro dos meus horários eu consigo encaixar 13 horas, né? Eu não preciso ficar dias sem comer, né? Então, eu acho que esse excesso de jejum, sim, ele pode ser prejudicial se você não estiver numa condição de nutrida, né? Se você não tiver com nutrientes dentro do seu organismo, suas células não estiverem equilibradas. Então, pode ser um estresse muito, muito prejudicial. E aí as pessoas entram nesse processo de jejum e saem vorazes, né? E aí, em vez de colocar mais nutriente, porque existe um estresse ali acontecendo, existe uma produção de radicais livres acontecendo, e eu preciso neutralizar isso colocando vitaminas e minerais, a pessoa sai de um jejum intermitente e vai comer o quê? Vai comer um pão de queijo na padaria, um queijo quente, é o que eu vejo, gente. E aí a gente tem que entender que não é a melhor estratégia, né? Então, eu gosto sim de usar o jejum intermitente de 13 horas. Então, terminou de jantar, sei lá, faz a última refeição às 18 horas, 19, e aí você vai tomar fazer o seu café da manhã às 8 da manhã, 7, 8 horas da manhã. Então, é um intervalo ok, né? Não é uma coisa absurda, é noturno, então é menos difícil do que passar o dia sem comer, né? Então, é bem complicado isso. E junto com o jejum intermitente, eu gosto de associar a restrição calórica intermitente. Então, tem alguns dias da semana que eu gosto de fazer de líquidos, né? E não é chá e tomar chá e gengibre, suco de limão, não é isso. Quando eu falo de dias de líquidos, é muitas vitaminas, smoothies, vitamina mesmo, vitamina pode ser leite vegetal, smoothies com bastante frutas, aí eu posso colocar um cereal integral, posso brincar com esses elementos, nas sopas sempre com um equilíbrio proteico interessante. Quando eu falo equilíbrio proteico, então, estou falando de proteína de origem vegetal. Então, construir, né, esses pratos que são extremamente nutritivos, de fácil digestibilidade, ricos em fibras, vitaminas e minerais, tudo isso, sim, é muito, muito nutritivo, e aí quando eu computo, né, na minha semana, se eu faço 2 dias de restrição energética, porque é um dia de muita vitamina e mineral, mas em termos calóricos não é alto, né, porque é muita planta. Então, se eu computo em termos calóricos naquele dia, eu vou perceber que na minha média diária eu consumi menos calorias do que se eu tivesse comido todo dia igual, né, todo dia aquele programinha que a gente, né, que muita gente recebe, assim, de pensando em cima de calorias, quantas calorias eu vou consumir hoje, quantas calorias eu vou gastar. Então, a gente hoje tem uma forma um pouco mais solta de entender isso, né, porque eu não gasto todo dia a mesma coisa, né, eu não como todo dia a mesma coisa, cada dia eu tenho uma demanda diferente, né, então não dá para ficar
pensando, né, fechadinho assim, né, nessa coisa, calculando 100% calorias, né? Eu preciso olhar para as qualidades dessas calorias, isso que é importante, né? Então, acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Bom, depois de tudo que eu falei, eu acho que eu comentei lá no começo, né, para quem entrou agora, mas lá no começo eu falei para vocês que não existe fórmula mágica, gente, não tem fórmula mágica, por mais que vocês quisessem ouvir, né, que basta fazer isso ou basta fazer aquilo, é um conjunto de coisas, isso está envolvido, sim, em mudanças, e muitas vezes você precisa dar um basta, né? Olhar para isso, falar assim, eu chega, não quero continuar nessa condição mais, eu preciso mudar sim, eu preciso aprender a me alimentar melhor, eu preciso cuidar, né? Porque se alimentar também é um ato de cuidado, de autocuidado, né? Afinal de contas, né? Tudo que você coloca para dentro de você é o que vai te gerar um resultado, né, principalmente de saúde, né, então a alimentação, sim, está diretamente relacionado ao seu estado de saúde, então, a partir do momento que você olhou para isso, você falou, não, chega, eu não quero mais viver nessa condição, você precisa, sim, fazer mudanças, e para quem entrou agora no final, gente, eu dei várias dicas, eu dei vários passos de como fazer esse processo acontecer. Eu, sinceramente, quero que vocês assistam, né? Realmente, pegam no começo ali e façam o exercício, né, de recordatório, identifiquem os sintomas que vocês estão sentindo, começa a fazer esse processo de retirar, começa a restaurar as suas células, colocando vários nutrientes para dentro do organismo, tira a proteína animal, tira por um período, né? Porque a gente precisa dar um tempo para o organismo se restaurar. E aí entra o segundo R, e depois a gente volta a reorganizar. E aí vai entender como esse processo de reintroduzir alguns alimentos acontece pontualmente, e que a gente entende, né, o equilíbrio, o que é equilibrado para o meu corpo, né? E eu garanto para vocês que é super possível ter uma alimentação à base de plantas equilibrado, é super nutritivo, é super equilibrado, sim, no sentido de não vai faltar nada. Então, gente, ficou aqui o recado de hoje. Assistam de novo, pratiquem esses 7 passos. E amanhã a gente continua esse bate-papo, onde eu vou trazer detalhadamente os nutrientes que não podem faltar, porque para a gente sustentar esse processo de emagrecimento, a gente tem que estar nutrido, a gente tem que estar equilibrado, a gente tem que saber aonde buscar o nutriente. Combinado? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou deixar gravado para quem quiser assistir mais tarde, fiquem à vontade. Um super beijo para vocês. Obrigada pela presença. E essa semana tem mais assuntos aí. A gente se vê por aí. Um beijo.